O governo de São Paulo prorrogou as medidas de isolamento social por mais 15 dias para conter o avanço do novo coronavírus e reforçou o uso da polícia para evitar aglomerações. Foram 14 dias de quarentena até agora no estado mais atingido pelo novo coronavírus. O governador de São Paulo estendeu o período de restrição até 22 de abril. Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie em nenhuma cidade ou área do estado de São Paulo será admitida. Ao lado de médicos e do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, João Dória justificou a medida. Destaco que há consenso entre as autoridades médicas, praticamente todas, para o isolamento como forma de salvar vidas. E não são apenas as autoridades médicas brasileiras, é a Organização Mundial de Saúde. São médicos, profissionais e agentes de saúde da maioria dos países do mundo que já se manifestaram a favor do isolamento. No estado de São Paulo estão liberados apenas serviços essenciais, como supermercados, farmácias e postos de combustíveis. Escolas e parte do comércio fecharam as portas. Medidas que já estão reduzindo o número de mortes no estado, segundo o diretor do Instituto Butantan. Dimas Covas indicou que esse distanciamento está levando a projeções menores de mortes na semana que vem. Se nós não tivéssemos tomado nenhuma medida, no dia 13/4, nós estaríamos próximo de 5.000 óbitos. 5.000 óbitos. Tomamos as medidas e esperamos chegar lá com menos de 1.300 óbitos. Segundo ele, outro efeito do isolamento foi impedir até agora a superlotação das UTIs. O governo afirma que a ocupação está em torno de 50%. Hoje, o primeiro hospital de campanha de São Paulo começou a receber pacientes de casos mais leves. O estádio do Pacaembu tem capacidade para 200 leitos. Cidadão, se você pode ficar em casa, fique tranquilo. A polícia, que já orienta a população a ficar em casa com gravações como essa, está autorizada a dissipar qualquer tipo de aglomeração, disse o governador. A primeira medida será orientativa. Esta é a determinação do governo do estado de São Paulo. E eu tenho a convicção de que as pessoas saberão seguir esta orientação. Até porque, se não o fizerem, a segunda etapa será medidas coercitivas, podendo penalizar estas pessoas com as penas previstas em lei, que vão, inclusive, à prisão. Eu tenho certeza que isso não será necessário e que as pessoas compreenderão a necessidade de ficarem em suas casas e atenderem à recomendação. Médico e paciente, o infectologista Davi Uip falou sobre a própria experiência. Ele enfrentou a doença e sofreu até se recuperar. Eu quero dizer a vocês que foi um sentimento muito angustiante. Você dormir não sabendo como ia acordar. Felizmente, Deus me ajudou. E eu venci a quarentena. Coordenador do Centro de Contingência do novo coronavírus no estado, ele reforçou que o isolamento é imprescindível. Não é fácil ficar isolado. É de extremo sofrimento, mas absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Eu tive que me reinventar. Eu tive que criar um Davi novo. Seguramente mais humilde e sabendo os limites da vida. Não é brincadeira. Então, por favor, aqueles que estão subestimando, achando que não é nada ou que é pouco, eu desejo ardentemente que não adoeçam. É um sofrimento muito grande. A partir de amanhã, funcionários do comércio e da indústria do Rio de Janeiro vão ter turnos de trabalho diferentes. A prefeitura baixou um decreto para evitar aglomerações no transporte público. Aquele é o terminal de Santa Cruz, bairro na zona oeste do Rio. Ali estão trabalhadores de serviços essenciais que vão embarcar no BRT, o sistema de ônibus com corredor exclusivo. E isso é o que não deve acontecer. Filas enormes com aglomeração. A cena se repete em outros terminais da cidade. Nas barcas, tá difícil conseguir manter o distanciamento. Na Central do Brasil, os passageiros reclamam do transporte lotado e da falta de higienização. Dentro dos ônibus está bem complicado. As pessoas acham que o motorista tem que deixar elas ficarem em pé, e os motoristas falam que não é para ficar, e elas ficam. O ônibus sempre sai cheio, sempre vai cheio.
Não tem como escapar, infelizmente. Acho que a quantidade de ônibus não é suficiente para todo mundo, né, que precisa trabalhar como eu, assim. Para impedir aglomerações nos horários de pico, como essa daqui, na volta para casa, a prefeitura quer diminuir o número de passageiros, pelo menos dos que precisam de transporte na mesma hora. A partir de amanhã, trabalhadores da indústria e do comércio que continuam autorizados a funcionar vão ter horários de trabalho diferentes e, consequentemente, de usar os trens, o metrô, os ônibus. Pelo decreto publicado hoje, a indústria tem que começar o turno antes das 6 da manhã. Já os estabelecimentos comerciais só podem abrir as portas depois das 9. O horário restrito vale, por exemplo, para os supermercados, hortifrutis, lojas de material de construção e de gás de cozinha. Mas há exceções. Padarias, farmácias, postos de combustível, lojas de conveniência e bancas de jornal podem abrir mais cedo. A prefeitura voltou a pedir a ajuda dos motoristas para os ônibus não circularem cheios. Senhor motorista, por favor, não pare o ônibus se ele estiver com todos os bancos ocupados. O senhor não é obrigado a continuar dirigindo. O senhor pode descer e dizer, não vou arriscar minha vida, nem a dos passageiros. O Rio vai manter todas as medidas restritivas e de isolamento adotadas até agora. E ainda não há uma data para terminar. O prefeito de Manaus afirmou que a capacidade de leitos na rede pública da cidade chegou ao limite. Arthur Virgílio Neto, do PSDB, declarou que os hospitais públicos já não têm mais como receber pacientes infectados pelo novo coronavírus. O sistema de saúde em Manaus está incapaz de atender todos aqueles que, padecendo do Covid-19, o procuram. A rede pública colapsou. O hospital principal, que é o Delfim Aziz, ele está absolutamente lotado de pessoas que não estão encontrando solução ali. Mas o secretário da Saúde do Amazonas negou que o Hospital Estadual Delfim Aziz já tenha entrado em colapso. Se eu pudesse colocar numa escala de 0 a 100, hoje nós estamos próximo de 95%, né? Ou seja, 5%. Eu preciso dizer que é responsabilidade nossa do Estado, dizer que hoje não, mas provavelmente nos próximos dias não teremos mais leitos de UTI no setor público e também no privado com os casos confirmados de Covid-19. O governo afirmou que alugou um hospital com 400 leitos para ajudar a desafogar o sistema. O complexo estava parado há 1 ano, desde que foi finalizado por uma rede particular de saúde. Nesta área de UTI são 25 leitos que, neste momento, aguardam a estrutura tecnológica, como monitores cardíacos e respiradores, por exemplo. A previsão é que todo o hospital comece a funcionar em 10 dias. O estado registrou quase 120 novos casos da Covid. O número de mortes subiu hoje para 19. Para tentar conter a curva de novas infecções, a polícia ajudou a manter o comércio fechado em Manaus. E um carro de som alerta a população a ficar em casa. Fique em casa. Peça para seus parentes ficarem em casa também. Em Mato Grosso, o uso de máscaras vai ser obrigatório para quem frequentar locais públicos. O decreto do governo do estado começa a valer daqui a 1 semana. Bombeiros estão distribuindo 30 mil máscaras feitas de pano e orientam a população a usar também as artesanais. Empresas públicas e privadas têm até o domingo para distribuir aos funcionários. Ainda não foi determinada a punição para quem desrespeitar a medida. O auxílio emergencial de R$ 600 para o trabalhador informal, que foi aprovado há 1 semana no Congresso e já foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda não foi liberado. O governo havia prometido divulgar hoje o calendário de pagamentos, o que não ocorreu. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse pela manhã, em entrevista à Rádio Gaúcha, que a ideia era iniciar o pagamento amanhã. Mas, sem o calendário oficial, milhões de trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais entram no 6º dia de abril sem saber quando e como vão receber o pagamento. Para ter direito, o trabalhador não pode ter emprego com carteira assinada.
A renda familiar por pessoa não pode ultrapassar meio salário mínimo. E a renda total da família não pode ser maior que 3 salários mínimos. O auxílio será limitado a 2 pessoas por família, desde que maiores de 18 anos. A mãe que for sozinha, chefe de família, receberá R$ 1.200. Na semana passada, o Senado aprovou estender o benefício de R$ 600 a homens solteiros que sejam pais e mães adolescentes. A medida ainda precisa passar pela Câmara. Mas até agora o governo não conseguiu levar o benefício até os informais que não estão no cadastro único, porque tinham uma renda maior antes da crise. 15 a 20 milhões de trabalhadores que tiveram grande queda no orçamento da família no último mês. O governo informou que eles teriam de baixar um aplicativo para se cadastrar, que estaria funcionando a partir de amanhã. Mas, até agora, nada disso saiu do papel. O governo já informou que esse cadastro também poderá ser feito por telefone, por um número que seria divulgado para estar disponível a partir de amanhã, e por meio de um site que também ainda está em construção, e que o pagamento estaria disponível em 48 horas depois de concluído o cadastro. Ricardo Henriques, economista que participou da criação do Bolsa Família, diz que o governo está perdendo um tempo precioso e que já poderia estar em contato com estados para encontrar estas pessoas. A gente está vivendo um momento que temos burocracia demais, visão humanista de menos, sobram pessoas batendo cabeça e falta sentido de urgência. Nós deveríamos estar usando imediatamente o cadastro único. Todas as pessoas que estão no Bolsa Família já deveriam ter recebido recursos. As pessoas que estão no cadastro único que não são do Bolsa Família já poderiam estar em processo de recebimento de recursos. E um novo cadastramento para as pessoas que estão entrando na situação de pobreza, são informais. Isso deveria estar em marcha e já com efetividade. Já as medidas para os trabalhadores do setor privado começaram a valer. Mais de 7 mil acordos entre patrões e empregados já foram registrados no sistema empregador web. É nesse sistema que o empregador vai dizer para o governo se reduziu a jornada ou se suspendeu o contrato do funcionário ou uma combinação das duas ações. A redução da jornada de trabalho e salário de até 3 meses pode ser de 25%, 50% ou 70%. Se o trabalhador ganha um salário mínimo e tem a jornada e o salário reduzidos, o governo vai complementar o salário até o valor do mínimo. Quem recebe mais que o salário mínimo e tiver a jornada reduzida juntamente com o salário, terá o salário complementado pelo governo, com um novo benefício, calculado com base no seguro-desemprego. Quem ficar 3 meses ganhando menos não poderá ser demitido nos 3 meses seguintes. O empregador também pode suspender o contrato de trabalho por 2 meses. O empregado passa a ter direito ao seguro-desemprego. Nesse período, a empresa deverá manter todos os benefícios dos empregados, como plano de saúde. Outra medida que também está valendo: empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões de reais por ano já podem acionar uma linha de financiamento especial para bancar a folha de pagamento dos funcionários. Pelas regras, o empresário poderá financiar no máximo 2 salários mínimos por trabalhador durante 2 meses. A empresa terá 6 meses de carência e até 36 meses para pagar o empréstimo, a uma taxa de juros de 3,75% ao ano. Em contrapartida, o empresário se compromete a manter o funcionário empregado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu que os acordos individuais de suspensão de contratos e de redução de salários e de jornada só vão ter efeito depois da manifestação dos sindicatos. Ainda por determinação do ministro, caso os sindicatos não se manifestem em 10 dias, a falta de comunicação será entendida como um aval às negociações individuais. A decisão do ministro é liminar. A pandemia está provocando uma reação inédita no Brasil. Municípios estão destinando parte do dinheiro dos royalties do petróleo que recebem para ajudar famílias sem renda. São municípios vizinhos, unidos no combate ao coronavírus, mas com realidades bem diferentes. Os royalties do petróleo enriqueceram os cofres de Maricá, que recebeu 4,8 bilhões de reais nos últimos 5 anos, e de Niterói,
brindado com pouco mais de 4 bilhões. Eles criaram fundos com parte das receitas do petróleo, uma poupança que só pode ser usada em momentos de dificuldade financeira como agora. Então a inspiração de Maricá e de Niterói vem muito da construção desses fundos chamados fundos soberanos, e esses municípios adotaram tal prática que, com o objetivo de justamente garantir uma parte dos recursos para equalizar as receitas ao longo do tempo. Já São Gonçalo é o primo pobre. Tem a segunda maior população do estado, 1.200.000 habitantes, um sistema de saúde precário, mas recebeu apenas 22 milhões de reais em royalties no ano passado. Os 3 municípios ficam do outro lado da ponte, na região metropolitana do Rio. Enfrentar juntos o coronavírus é importante para todos. É que pacientes não atendidos em um lugar acabam procurando ajuda na cidade vizinha. É assim que São Gonçalo vai ganhar um hospital de campanha com 200 leitos para pacientes da Covid-19. Mas a conta de 90 milhões de reais vai ser dividida entre Maricá e Niterói. As 2 prefeituras informaram que devem recorrer aos fundos do petróleo para equilibrar as contas apenas se a crise se agravar. Mas os royalties já vão garantir renda mínima a milhares de famílias durante a quarentena. Maricá separou 130 milhões de reais para programas sociais e Niterói 200 milhões, com os quais também vai construir um hospital de campanha com 120 leitos. Os 2 municípios também vão oferecer empréstimos a juros zero para ajudar na recuperação de micro e pequenos empresários. Ilhabela, município paulista mais beneficiado pelo pré-sal, também tira proveito dos royalties. Destinou 25 milhões de reais para o coronavírus. 7 mil moradores vão receber um auxílio aluguel emergencial de R$ 960. A preocupação da gente sempre aumenta, né? Que a gente não tem casa própria, paga aluguel. Funcionários e autônomos também vão receber um salário mínimo durante 3 meses. Nesta segunda-feira, os mercados de ações pelo mundo tiveram um dia de alta, com a desaceleração do número de mortes na Itália, na Espanha e em Nova York também. Aqui no Brasil, a alta do principal índice da Bolsa Brasileira foi de mais de 6,5%. O dólar comercial caiu para R$ 5,29. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou redes sociais para fazer insinuações sobre supostos benefícios que a China teria com a crise do coronavírus. A embaixada chinesa reagiu, também na internet. A mensagem do ministro da Educação foi publicada ontem numa rede social. Abraham Weintraub usou o jeito de falar do personagem Cebolinha, criado por Maurício de Souza, que troca o R pelo L. A intenção do ministro era ridicularizar o fato de alguns chineses, quando falam português, também trocarem o som das letras. No texto, Weintraub insinuou que a pandemia da Covid-19 seria um plano infalível chinês para dominar o mundo. Depois da repercussão negativa, o ministro da Educação apagou a mensagem. Hoje, a China reagiu. A embaixada chinesa publicou um texto afirmando que tais declarações são completamente absurdas e desprezíveis, que têm cunho fortemente racista, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável nas relações China-Brasil. A embaixada da China disse ainda que a pandemia da Covid-19 está se espalhando globalmente, trazendo um desafio que nenhum país consegue enfrentar sozinho. E concluiu: instamos que alguns indivíduos do Brasil corrijam imediatamente os seus erros cometidos e parem com acusações infundadas contra a China. Pouco depois, o embaixador da China, Wang Mingyang, disse por uma rede social que o lado chinês aguarda uma declaração oficial do lado brasileiro sobre as palavras feitas pelo ministro da Educação, membro do governo brasileiro, e marcou o perfil do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério da Educação disse que não comenta postagens do ministro em redes sociais. O Ministério de Relações Exteriores não respondeu e o Palácio do Planalto informou que não vai comentar. Weintraub voltou a se manifestar nas redes sociais. Não pediu desculpas. Afirmou que os hábitos alimentares na China levaram à proliferação do vírus e que os chineses são os únicos que se beneficiam da pandemia.
Esse não é o primeiro constrangimento diplomático causado por pessoas ligadas ao governo nesse período em que o Brasil precisa da ajuda da China para enfrentar a Covid-19. Em março, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fez postagens responsabilizando o governo chinês pela pandemia de coronavírus. A China repudiou as acusações e exigiu um pedido de desculpas do Brasil. Na avaliação do ex-embaixador do Brasil na China, Roberto Abdenur, a mensagem, assim como já tinha sido a do deputado Eduardo Bolsonaro, foi desrespeitosa e contra os interesses do Brasil. Foi um gesto descabido, despropositado e inoportuno. Eu diria que agora é hora de que o Itamaraty entre em cena e faça algum gesto, não um gesto de humilhação, mas um gesto digno de procurar passar por cima, dar alguma satisfação ao lado chinês a propósito das infelizes declarações do ministro da Educação. A Maurício de Souza Produções declarou que não autorizou o uso de personagens pelo ministro da Educação, que preza a amizade entre todos os povos e manifestou admiração pela China. O novo desgaste com a China ocorre exatamente no momento em que há uma disputa no mercado internacional por máscaras, por luvas, respiradores. A China produz a maior parte dos equipamentos de proteção usados por hospitais e por profissionais de saúde. É na China que está a maior produção de equipamentos para o combate à Covid-19. O país detém 90% da produção mundial de EPIs, equipamentos de proteção individual, e 1/5 da produção de respiradores. Especialistas nesse mercado dizem que se o Brasil quiser conseguir esses produtos, tem que ser ágil, pagar à vista e providenciar o transporte. O processo de compra virou um verdadeiro leilão, do tipo quem dá mais. O presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Charles Tang, diz que a saída seria o Brasil pagar adiantado para garantir a entrega dos produtos. Nós estamos em contato com várias empresas grandes chinesas que podem colocar à disposição vários produtos. Mas o que mais pega é o pagamento antecipado que as fábricas chinesas querem, e a dificuldade dos governos brasileiros de pagar antecipadamente. O superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos reiterou a importância do pagamento adiantado. E, segundo ele, há casos de fornecedores quebrando contratos, preferindo pagar multa para vender mais caro a outros países. Ele menciona que a disputa pelos equipamentos tem sido acirrada. É o caso dos Estados Unidos, que vocês estão acompanhando, que tem bloqueado a venda dos produtos que ele fabrica internamente para outros países, ou desviando alguns pedidos que a China estava programando a entregar para o Brasil, sendo desviado para outros países. Então é uma guerra, eu diria, muito complexa, muito complexa. Precisamos ser ágeis. A embaixada americana negou. Disse que o governo dos Estados Unidos não comprou nem bloqueou nenhum material ou equipamento médico da China destinado ao Brasil. Relatórios em contrário são completamente falsos. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já conseguiu comprar e distribuir 40 milhões de EPIs, como máscaras, macacões, aventais, luvas, e ainda está em processo de aquisição de 200 milhões desses equipamentos de proteção, com entrega para daqui a um mês. Em tempos normais, o governo tem que cumprir uma burocracia, empenha, reconhece a entrega do material ou do serviço e só depois paga. Mas o estado de calamidade pública e também o orçamento de guerra, quando for aprovado pelo Senado por causa da pandemia, vão permitir a importação de equipamentos de forma mais rápida. Mas é transação comercial, que varia de acordo com cada contrato. No total, o Brasil tem 65 mil respiradores, 46 mil só no SUS. Mas, para enfrentar a pandemia, segundo o Ministério da Saúde, ainda são necessários mais 15 mil aparelhos.
Se a encomenda vai chegar nas mãos dos compradores, depende dos termos dos contratos, segundo o conselheiro da Embaixada da China no Brasil. E ele ainda aconselha o governo aqui a providenciar o transporte. Eu não estou dizendo que quem vai pagar primeiro vai levar vantagem, mas quem confirmar as intenções de compras vai levar a vantagem. E depois, quem vai fornecer a logística mais ágil certamente também vai levar vantagem, né, nesse processo. O governo chegou a anunciar que poderia mandar aviões da FAB para buscar equipamentos médicos na China, mas essa medida ainda não foi adotada. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, adiou o pagamento de parte da dívida do país por causa da pandemia. O decreto de necessidade e urgência determinou que o pagamento de 9 bilhões e 800 milhões de dólares ficou para o ano que vem. O valor se refere à parte da dívida com credores argentinos. Economistas consideraram a medida como um calote técnico. O país já estava com dificuldades para honrar os compromissos antes mesmo do surgimento da pandemia. A dívida total da Argentina passa dos 310 bilhões de dólares. A seguir, o Ministério da Saúde abre caminho para o relaxamento das medidas de isolamento, onde a estrutura de saúde não estiver sobrecarregada. Depois de um dia de idas e vindas, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que fica no cargo.